Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu chamo-me José Preto, sou advogado em Lisboa há um pouco mais de 30 anos, mas ainda não há 35. E sou o assessor jurídico dos peticionantes. Penso que seria útil sublinhar talvez 3 coisas. A primeira questão, e a questão que mais nos preocupa, é a questão da independência da judicatura e da imparcialidade dos tribunais, que lhe está intimamente conexionada e de que é, aliás, a tradução e o alcance útil. O alcance útil da independência é, evidentemente, o da imparcialidade. Relativamente às questões da independência e da imparcialidade, permite-me sublinhar, Sra. Deputada, que os casos, os factos enumerados na petição, a título exemplificativo, são qualquer deles e todos inaceitáveis e indefensáveis. É extraordinariamente perturbante, concretamente para mim, que o Presidente de um Tribunal Superior, secundado por 2 presidências que se lhe seguiram, tenham mantido online um texto de boas-vindas ao Tribunal, estou a referir-me ao Tribunal Central Administrativo Sul, em que se diga que, tal como mestre Carneluti tinha dito, a imparcialidade é impossível. A imparcialidade, do nosso modesto ponto de vista, é uma coisa que resulta da metodologia, quer dizer, se os senhores juízes respeitarem as normas procedimentais e se demonstrarem as conclusões decisórias, do ponto de vista da lógica e procedendo como em ciência se deve proceder, nós temos a decisão imparcial. Quer isto dizer que é extraordinariamente perturbante que um Presidente de um Tribunal Superior ouse sequer dizer uma coisa dessas, escrever uma coisa dessas e pôr uma coisa dessas em exibição, não só do ponto de vista político, embora do ponto de vista político seja perturbantíssimo que o Presidente de um Tribunal Superior ouse desafiar as obrigações internacionais do Estado, porque evidentemente a independência e a imparcialidade dos tribunais, concretamente a fórmula da imparcialidade, está no artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União e, por consequência, dizer um Presidente de um Tribunal Superior uma coisa destas é pronunciar-se o Tribunal na representação dele contra a lei expressa. Parece-me inimaginável que ninguém tenha reagido até hoje. Mas, em todo o caso, ninguém reagiu. Não só, portanto, do ponto de vista político isto é perturbante, mas é do ponto de vista político maior, não estou a falar do ponto de vista político-partidário, evidentemente. Mas do ponto de vista científico, eu diria, do ponto de vista jurídico, melhor dizendo, do ponto de vista da preparação jurídica dos membros deste tribunal, a coisa perturba porque, evidentemente, isto parece significar que há um corpo de juízes num tribunal superior que não está preparado para aplicar a correta metodologia da construção decisória. E isso é aflitivo, não menos do que aflitivo. Quando examinamos a discussão do dever de... Peço desculpa. Do dever de reserva no Conselho Superior da Magistratura, de novo nos pareceu que os membros daquele Conselho não tinham examinado nem refletido as normas, porque de normas se trata, contidas nas formulações da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Não devem ter compreendido ou não devem ter visto o que o Tribunal escreveu mais de uma vez e sempre consonantemente
relativamente ao dever de discrição. Parece-me que não compreenderam que o juiz não pode comprometer a sua própria independência. Não pode comprometer a independência do tribunal em que se integra. Não pode comprometer, se for juiz de um tribunal superior, a independência dos tribunais que lhe estão subordinados, evidentemente. No que nos diz respeito a nós, o núcleo que desencadeou a petição, o núcleo de promotores, foi pessoalmente sacudido pela entrada de 2 juízes conselheiros, um juiz desembargador e um procurador, todos ou em exercício ou com prerrogativas de exercício. Os conselheiros estão jubilados e mantêm, portanto, as obrigações e os direitos correspondentes. E estes senhores entram numa lista, o facto está de resto narrado na petição, mas a questão não é só do que o homem que presidia essa lista se permitiu dizer em público, porque podemos admitir uma qualquer inabilidade de expressão. A questão está em que realmente um grupo de magistrados, numa situação de litígio evidente, com tradução jurisdicional, integra uma das partes do conflito publicamente. 2 deles são juízes conselheiros e um deles é inspetor judicial extraordinário. Inspetor judicial extraordinário, bem conhecido dos magistrados, é preciso que se sublinhe. E, portanto, nenhum de nós nasceu ontem, não é verdade? E, por consequência, a simples aparição do conselheiro Gabriel Catarino alinhado em conflito faz com que nenhum juiz de primeira instância, duvidosamente algum juiz da relação e porventura nem sequer um juiz do Supremo, embora esses estejam mais libertos de preocupações de carreira, tome ou queira tomar posição sobre a matéria em causa. Os resultados práticos são aflitivos, porque os cidadãos que sentem e que querem ver os seus direitos protegidos num dissídio em concreto, podem sentir-se sob cerco. Isto corresponde, evidentemente, a uma crise institucional da maior amplitude concebível. Isto não, os cidadãos não podem sentir-se sob cerco num conflito com esta natureza e os senhores juízes não podem, evidentemente, sacrificar a dignidade institucional que representam e os deveres que o Estado se comprometeu a garantir, não podem sacrificá-los a simples questões de gosto pessoal ou de utilidade própria. Não é possível. Têm-me dito, e designadamente, porque eu fui lá, eu não sou sócio do Sporting e, portanto, não falo disto com nenhuma paixão especial. Embora eu compreenda que outros falem, que outros sintam assim. Mas eu não sou sequer sócio do Sporting. Então fui lá e disse ao Dr. Rogério Alves e aos magistrados que com ele estavam integrando a mesa da Assembleia Geral que não aceitava a presença dos senhores magistrados ali, que não aceitava isso como lícito e que ia impugnar isso no dia seguinte, porque foi na véspera da entrada da petição no Parlamento. Foi mesmo na véspera. E que ia impugnar isso. E responderam-me com um ar quase ingênuo, dizendo, mas seria inconstitucional se nós fôssemos impedidos de assumir funções num clube desportivo. Bom, isto suscita-me 2 tipos de observação. A primeira das quais é esta. Nós também vemos, por exemplo, no âmbito de universidades comerciais, e, por exemplo, numa universidade que não é nem pública nem privada, porque é a Universidade Católica, há alguns juízes a participarem em cursos de pós-graduação.
que tenho eu a dizer disto? O problema da independência coloca-se outra vez e de uma forma gravíssima. Como se coloca, aliás, é paralelo à questão dos clubes desportivos. O que é que nós temos? Temos, portanto, magistrados no desempenho de uma atividade formativa a título absolutamente gratuito, não tenho dúvidas. Mas a gratuitidade da sua participação é vendida. É paga e não costuma ser barato o que se paga nesses ciclos de formação e nessas pós-graduações. E isto não faz sentido, porque o magistrado depois põe isto no seu currículo. O magistrado fica ligado à universidade, cujas pessoas pode ter de vir a julgar, porque está na sua área jurisdicional, no caso concreto em que estou a pensar. E o mesmo se dirá da participação em clubes desportivos, que não são propriamente clubes desportivos amadores, são grandes empresas comerciais, movimentando centenas de milhões de euros, em que os magistrados, simpaticamente e com um grande sorriso absolutamente ingênuo, dizem: nós viemos aqui trabalhar gratuitamente. Sim, mas a atividade do clube não é gratuita.